Pessoal, se liga aí. Lembra que eu falei para vocês, em algumas ocasiões, quando foi anunciado aquele pacote do Haddad, que eu estava dizendo, o Davi Decarte, que é um governista, esteve aqui com a gente, e ele falou que a conta não fechava. Ele disse, mais cedo ou mais tarde, o governo vai ter que tomar mais medidas para proteger o arcabouço fiscal, que não são palavras minhas, mas também dos petistas, que foi a própria camisa de força que este governo criou. Pois bem, eu tenho apostado já há algum tempo, o Cyber, que de vez em quando está aqui com a gente, que ele é mais do lado revolucionário, a gente tem falado, não tem jeito, o governo vai ter que tomar mais medidas fiscais para poder proteger o arcabouço fiscal. Assim como a gente disse, pessoal, não precisa ser um gênio. Quando a gente fala do tal do arcabouço fiscal, que o governo colocou uma limitação para o gasto público, a gente disse, vai ter que arrecadar de algum lado. E se tiver que arrecadar de algum lado, e o próprio governo admite que ia ter que tomar medidas de arrecadação, já que estava tirando de outro lado, era óbvio que ele ia tomar medidas impopulares. Uma delas, essa aí do PIX, né, que deu essa discussão toda. E, por outro lado, é o arcabouço fiscal, que a gente falou, isso aqui não vai dar bom, isso não é sustentável, e por mais que o ministro tenha anunciado medidas para conter a despesa pública, que mexeram com o BPC, mexeram com o abono salarial, mexeram com querem mexer com o pessoal do seguro defeso, que a gente está sabendo, né? Mexeram com uma série de direitos sociais, a gente avisou, o mercado vai pedir mais e o governo vai atender. E eis que eu vejo essa matéria do Globo que vai ao encontro do que eu estava defendendo. Não tem jeito, não vai parar aqui. E o Haddad já tinha anunciado para a Febraban, o negócio é o seguinte, se tivermos que tomar mais algumas medidas para conter gastos, vamos ter de tomar. Pois bem, agora, olha a coisa se concretizando. Não é a imprensa golpista, não são os bolsonaristas, não são a extrema-direita, os fascistas, não é. A notícia está no Globo, mas, veja bem, olha quem está dizendo, e olha o título da matéria. Governo vai adotar novas medidas fiscais em 2025 para manter o arcabouço fiscal, afirma secretário. E quem está dizendo aqui é o Dário Durigan, que é um cara que trabalhou com o Haddad quando ele foi prefeito, né? Foi um cara ali considerado como um braço direito do Haddad, e ele é tido pelo Haddad como um cara que segurou as contas públicas quando ele foi prefeito na cidade de São Paulo, né? É esse cara aqui que está anunciando que, sim, amigos, vamos ter mais medidas fiscais para fortalecer o arcabouço fiscal, que a gente disse que era muito frágil. Mas vamos lá para a matéria? Vamos ver o que eles vão estar dizendo? Boa noite, Michele. Estava demorando para te chegar, hein? Vamos lá. Olha lá. Limite a supersalários e idade mínima para militares voltarão à agenda em 2025, diz Dário Durigan, em entrevista ao Globo. Câmbio e juros altos preocupam. Pessoal, vocês não estão sentindo que isso aqui está mais ou menos naquela vibe do na volta a gente compra? Para mim, sim, hein? Porque vamos lembrar, né, pessoal? Esses temas aqui
já tiveram em pauta e o governo recuou. Foi conversar com os militares, deu um grande desgaste, teve que haver ali um debate interno entre os militares, até disseram ali que houve uma concordância, que a gente não sabe muito bem o que é essa tal concordância. E em relação ao limite dos super salários, aí é que está. Quem para o governo são os super salários? Porque, assim, pessoal, o governo estava chamando, aqui no caso do Pix, tá? Estava chamando de sonegadores e bandidos pessoas que eram autônomas, pessoas que não tiveram a condição de se formalizar e que facilmente movimentariam por mês os tais 5 mil. E eram essas pessoas que eu vi, pessoas do governo, chamando de bandidos, de criminosos e muitas outras coisas, né? Então, assim, quando a gente vê o governo falando isso, que por mais que tentem desconversar, dizendo que estavam se referindo a bandidos de verdade, a pessoas que são sonegadores, pessoal, eles englobaram todo mundo quando fizeram aquela coletiva bagunçada dessa semana. Mas vamos lá, pessoal. Ó, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, sinaliza que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano, que podem diminuir as frustrações dos investidores com um pacote considerado tímido de ajuste de gastos, que é aquilo que a gente estava comentando, né, pessoal? Os investidores, os bancos, os fundos de investimentos, eles sempre consideram que os pacotes são muito baixos, né? Que, poxa, que é preciso arrochar para cima dos pobres, né? Eles sempre estão pensando dessa maneira. E aí a gente sempre lembra daquela figura que o Tamir criou, né? Do Haddad com a cabeça do pobre, do velho, né? Do PCD em cima da mesa, sangrando, mostrando para os banqueiros e dizendo que cortou a cabeça do pobre. Mas o banqueiro, dono do fundo de investimento, acha que é pouco, tem que esquartejar a cabeça e deixar em praça pública, né? Isso também não disse, mas eu que estou dizendo. Vamos lá. No ano passado, a desconfiança com o governo fez o dólar disparar, ficar acima do patamar de R$6, o maior da história. A cotação da moeda americana se mantém nesse nível em 2025. Mas, de acordo com o número 2 de Fernando Haddad, as novas propostas de corte de despesas e arrecadação devem começar a ser debatidas após a aprovação pelo Congresso do orçamento de 2025. Segundo ele, a equipe econômica deve voltar a insistir em impor limites aos supersalários, pagamentos que extrapolam o limite estabelecido pela Constituição, porque a revisão de gastos deve atingir o andar de cima. Durigan ainda rechaça o impacto de políticas fiscais na inflação do ano passado. E, sinceramente, super salários, se a gente está falando de super salários, que é o pessoal que trabalha no judiciário, no legislativo, esse pessoal tem um poder de lobby gigantesco. Vocês acham mesmo que o governo vai ter coragem de cortar esse pessoal, de limitar os ganhos desse pessoal, sabendo o poder de lobby que eles têm, que muitas vezes eles estão ali muito próximos do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional? Isso aqui, pessoal, para mim, é agenda positiva. Depois da mancada que fizeram com o PIX e com as medidas impopulares que o governo vem tomando, isso aqui me parece muito uma ideia de criar uma espécie de uma agenda positiva para 2025, que, volto a repetir, acho que não tem chance de ser aprovado, mas aí, se for derrotado, se não avançar, eles têm alguém para terceirizar. E depois eles dizem, o painho tentou, mas o Congresso reacionário não deixou. Vai ficar mais ou menos por aí, né? Bancos estão rebaixando as ações brasileiras e o dólar continua acima do patamar de R$6.
Como a Fazenda pode conter isso? Fizemos uma mesa com as instituições e com esses agentes para mostrar para eles os nossos números. Apresentamos medidas dentro do governo, vencemos a etapa e aprovamos no Congresso as medidas, o que vai facilitar o funcionamento do arcabouço fiscal em 2025 e 2026 de maneira definitiva. E por que houve reação negativa do mercado? Existem outros temas pendentes de serem resolvidos, como a nossa dívida. Isso deve seguir sendo tratado e é nosso papel aqui na Fazenda. Precisamos vencer o ceticismo em relação à estabilidade da dívida pública. Aqui, eu não sou economista, mas acredito que ele está andando naquilo que eu tenho falado, que é um erro que o governo está cometendo, que muitas vezes o Haddad está falando, e que a mídia está induzindo. Não sei, né? Está induzindo o debate e o Haddad está comprando. Que essa ideia de que precisamos baixar a relação dívida-PIB, que isso aí vai fazer com que possamos baixar a nossa taxa básica de juros, que o Brasil vai ter um crescimento mais sustentável, né? São as conversas que a gente vê muito aí no jornalismo econômico mainstream, né? Isso deve ser, tá, vamos lá, tá. Existem outros temas pendentes de serem resolvidos, como a nossa dívida. Isso deve seguir sendo tratado, é nosso papel aqui na Fazenda. Precisamos vencer o ceticismo em relação à estabilidade da dívida pública. Cumprimos a meta de resultado primário em 2024, com um déficit de 12 bilhões contra todas as expectativas. O arcabouço fiscal está funcionando. Segundo, né, o Dário Durigan está funcionando, né? Fizemos o maior ajuste fiscal dos últimos tempos no Brasil. E quem pediu, hein? Quem pediu? E um ajuste fiscal que não é austericida. Ah, imagina se fosse. Como fazem alguns aqui na América Latina. Sobrou aí, né, aquela alfinetadinha no Javier Milei, né? O problema das expectativas tem que seguir endereçado. Isso nos incomoda. Temos que conseguir passar essa percepção de que temos responsabilidade fiscal. Tanto é que diminuímos em mais de 200 bilhões o déficit de 2023 para 2024. Aí a Mai já está ali na bronca, né, dizendo que está funcionando perfeitamente, mas para os rentistas, né? Parte do incômodo do mercado e com a avaliação de que o pacote só segura o arcabouço até 2026 e abre espaço para medidas fiscais eleitoreiras. Como garantir que o gasto será controlado? Aqui, né, o pessoal fazendo, né, teoria do agendamento, tá, pessoal? O pessoal já está aqui, né, fazendo essa pergunta muito direcionado para saber se o governo, na época ali da campanha, vai fazer igual fez o Bolsonaro, de liberar uma grana pesada para tentar emplacar um candidato governista, seja o próprio Lula, seja o Haddad, seja um outro candidato apoiado pelo PT. Bom, vocês já sabem, né, pessoal? Eu já tenho dito que, para mim, o candidato para 2026, se ele ainda estiver com saúde, é o Lula. Tá? O Haddad, para mim, está fora de questão, tá? E depois a gente conversa um pouco sobre isso, tá? Outros candidatos eu acho que não teriam a mínima chance, certo? Mas aqui eles já estão fazendo uma teoria do agendamento, eles já estão testando para ver se o governo vai abrir os cofres para depois eles fazerem oposição em 2026, né? Podem me chamar aí de chapéu de alumínio, tá, pessoal? Mas para mim isso está muito claro, que aqui tem uma teoria do agendamento. Eles já fizeram essa pergunta intencionalmente, para ver se o governo vai abrir os cofres ou se ele vai seguir nessa agenda de austeridade. Mas vamos lá, vamos ver a resposta do secretário. Pela consistência de nossa estratégia, o que temos dito, repetindo e estressando em várias ocasiões, é que acreditamos na responsabilidade fiscal. É nosso papel, nos próximos 2 anos, reforçar a política fiscal, do lado da despesa e do da receita,
para que obtenhamos grau de investimento e chegamos com inflação sob controle, com um crescimento sustentável. Saber econômico, fala aqui para mim. Se tu visse, se eu escrevesse aqui, sei lá, Paulo Guedes, tu compraria o discurso? Ou se eu escrevesse Henrique Meirelles aqui, alguém acreditaria? Eu acreditaria total. É só assinar. É só assinar ali que eu acredito. Pessoal, isso aqui é o discurso do Meirelles. É um discurso de um Paulo Guedes da vida. Isso aqui não tem diferença nenhuma para qualquer economista mainstream. Nenhuma, pessoal. Agora vocês percebem, né? A merda que o Lula fez ao colocar o Fernando Haddad no ministério com toda essa centralidade, né? Novas medidas fiscais podem ser apresentadas neste ano? Aí, olha lá, agora vem. Do lado da Fazenda, nunca estamos parados. Sempre ficamos avaliando e monitorando as questões, estudando quais são as medidas para corrigir o que precisa ser corrigido. O próximo passo é tratar o orçamento de 2025, incorporando o que foi aprovado no final do ano de medidas fiscais. Algumas medidas que estavam sendo criticadas por estarem não necessariamente previstas no orçamento vão estar. É o caso do pé de meia e o auxílio gás. O que ele está querendo dizer com isso? Vai meter a faca? O que vocês acham, hein, pessoal? Bom, para quem foi lá e mexeu com crianças, com, como é que é? Microcefalia, né? Para quem mexeu nisso aí, isso aqui é café pequeno, hein? Então, é certo que teremos novas medidas fiscais? Tá vendo, pessoal? O que a mídia quer? Ela quer mais sangue rolando. Por quê? Porque aqueles que patrocinam essa mídia corporativa querem mais sangue rolando, querem ver o pobre lascado, cada vez mais lascado, né? Aí, olha lá, isso está certo, porque é natural que tenhamos que adotar medidas no decorrer do ano para garantir esse compromisso e esse resultado que conseguimos entregar. Não disse nada, né, pessoal? Vamos fazer isso. Agora sim, temos que garantir que o orçamento de 2025 seja bem executado. Sabonetou. Se tiver alguma política pública que esteja fora do prumo, vamos corrigir para que o gasto fique dentro da nova regra fiscal. O arcabouço deu certo. Olha aí, viu? O arcabouço deu certo. O que de fato hoje nos escapa são expectativas que não estão no nosso controle. É legítimo que tenhamos que dar novos passos para garantir que as expectativas estejam mais condizentes com os resultados que estamos entregando. Famoso gerador de lero-lero, né? Não quis se comprometer tanto, né? E qual seria o timing dessas novas medidas? Dando mais uma apertadinha, né? Tem um timing natural. Temos que aprovar o orçamento e dar consecução a isso. Todo o pacote de medidas está sendo estudado por nós. Medidas diversas podem ser adotadas, seja administrativa, de colegiados, como o Conselho Monetário Nacional, e do ponto de vista do Congresso Nacional. Deu aquela famosa sabonetada, né? O governo vai propor contra os supersalários? A nossa orientação é de moralização e de que deveríamos começar a revisão de gastos pelo andar de cima. Tá, beleza, né? Se fizer, ótimo. Lamentamos que muitas dessas medidas que são moralizantes acabem sendo desidratadas. Já está admitindo aqui que vai dar ruim, hein? Voltaremos ao tema dos supersalários e esperamos aprovar a idade mínima para os militares com aumento da contribuição para a saúde agora em 2025. O dólar segue acima de R$6. É um patamar adequado? Não me cabe dizer o patamar que acha adequado ou não do dólar.
O importante é que reconhecemos as causas. O cenário externo, principalmente o cenário americano, tem ditado parte importante desse aumento do dólar em relação ao real. Vou reconhecer, inclusive, que tem elementos do cenário doméstico, que é o nosso trabalho de avançar, de aprimorar tanto a comunicação do governo, como o ministro Haddad tem salientado quanto às medidas. Então, pessoal, olha aqui, ó. Tu vê, né? Isso aqui é uma coisa que eu tô vendo nas mídias petistas e, assim, na mídia que fica aí na torcida pelo governo Lula, embora não queira, às vezes, também dizer que é petista, que o problema do governo Lula é um problema de comunicação. Assim, o problema da comunicação, ele até existe, tá? Só que o problema maior não é esse. O problema maior é a rendição ideológica. Esse é o maior problema. É o seguinte, é o governo, de maneira nenhuma, ter nenhuma direção, ter essa rendição ideológica que eu falei, e o projeto político, e o projeto, e aquilo que pensa sobre economia, é que é o mais grave nesse governo. Não é a comunicação. A comunicação é um problema, mas perto daquilo que pensa sobre a economia, sobre a rendição ideológica do petismo. E, pô, isso é o que mais me preocupa. E o projeto político do PT. Isso é o que me preocupa de verdade. No que nos compete, temos que fazer o trabalho de comunicação, de compromisso, seja meu, seja do ministro Haddad, seja do presidente Lula, para chegar a um patamar condizente com a realidade econômica, dentro do contexto mundial que nós estamos colocando. A culpa da política fiscal na inflação acima da meta no ano de 2024, aí, ó, de novo, né, eles indo pela política fiscal. Existem várias causas para a inflação ter saído levemente ali da banda da meta. São causas sazonais, que têm a ver com mudanças climáticas. Ai, 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 até isso o pessoal está me saindo, cara. Mudanças climáticas está influenciando em relação à inflação. Até tem alguma coisa a ver, tá? Até tem. Por exemplo, a tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, afetou o preço do leite, isso impactou. Também teve alguns outros episódios, como a estiagem no Sudeste. Agora nós tivemos mais alguns episódios de chuva, por exemplo, em São Paulo. De novo, né, pessoal? Deu uma chuva aí, tem um monte de gente que está sem luz em São Paulo e Grande São Paulo, principalmente em Cotia, né? Então, né, um problema a mais, né? Mas vamos lá, é muito importante dizer que o componente do gasto público não foi fundamentalmente contribuidor para essa inflação. Se a gente compara a despesa federal na proporção com o PIB, saímos de um patamar de 19,5% em 2023 para 18,5% em 2024. O país cresceu e a despesa não. Não há motivo para alarme em relação à inflação. Não é o que os números vêm dizendo, né? Não é o que os números vêm dizendo. Todos os números aí vêm indicando que 2025 não será um ano fácil para o Brasil. Mas, né, o ministro está aí, né, vendendo o peixe dele. Temos um cenário de emprego positivo, mas inflação e juros subindo. Qual é o saldo geral da economia? Ai, 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 olha só, cara. Pois é, eu fiquei sabendo, Mai, que aí em Santa Catarina foi feio, né? Eu vi algumas cidades aí, pô, o negócio foi feio, hein? Começo o ano de 2025 muito satisfeito com as entregas na Fazenda, mas, ao mesmo tempo, muito preocupado com os resultados gerais. Câmbio, juros, em especial, esses dois elementos, nos preocupam. Mas nosso compromisso é seguir com a agenda para os próximos anos. O senhor disse em 2023 foi um ano de recomposição de receitas e que 2024 foi de contenção de gastos.
Qual vai ser a marca para 2025? É o ano de consolidarmos os avanços. Temos que vencer o pessimismo para os próximos anos. Para além da reforma tributária, que é estruturante, dos projetos de transformação ecológica que vão ter impulso por conta da COP30, temos que garantir que não tenha retrocesso no fiscal. Então, pessoal, quando ele disse que temos de garantir que não tenha retrocesso no fiscal, isso está mais do que evidente que vai apertar um pouco mais, né, o arcabouço fiscal, porque, né, tudo precisa ser tomado, todas as ações de ajuste precisam ser tomadas para proteger o arcabouço fiscal. Isso foi dito pelo secretário, isso já foi dito pelo próprio Lula, isso já foi dito pelo Haddad, e os mercados, né, também têm dito que essa medida e outras medidas fiscais que precisam ser tomadas, elas precisam ser tomadas, né? Desculpa eu estar sendo redundante, mas elas precisam ser tomadas para proteger o arcabouço fiscal, que eles acreditam que no longo prazo pode não ter a sua sustentabilidade. Mas agora, pessoal, quero repercutir com vocês, continuando aqui, né, a nossa saga aqui, né, falando sobre economia, nós temos a palavra, né, do Seron, né, que também aí é um cara forte, né, o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional, que deu a real, né, pessoal? Deu a real. Falou aqui, o negócio é o seguinte, vai ter que desacelerar essa porra aí. Não, só o arcabouço fiscal, não. Vamos desacelerar a economia. Isso é um projeto, tá, pessoal? Nós temos muito claro, eu e o Davi, nós temos, nesse ponto, a gente tem uma concordância, que esse pessoal do mercado financeiro, dos grandes bancos, da imprensa, tudo que eles querem é exatamente isso, uma desaceleração da atividade econômica. Para quê? Para forçar o desemprego estrutural. E rolando o desemprego estrutural, o poder de barganha do trabalhador para poder dialogar com o patrão, né, com o capital, vai diminuir. E aí ele vai aceitar qualquer coisa, pessoal. E aí, poxa, é a coisa mais maravilhosa para o capitalista para ele aumentar a taxa de lucro marginal. Isso assim, isso eu aprendi lá no Marx. Pode ser que a minha interpretação esteja equivocada, mas eu aprendi isso lá no Marx, né? Mas vamos lá, pessoal. Olha lá, ó. Tesouro vê necessidade de desaceleração da atividade para conter a inflação. Segundo o Seron, trabalho conjunto entre BC e Fazenda deve continuar em 2025. Então, o Galípolo, né, que é o banqueiro do bem, e a Fazenda, comandada pelo Haddad, vão fazer o trabalhinho aí, né, para desacelerar a atividade econômica, tá? O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirma nesta quinta-feira que vê uma necessidade de desaceleração da atividade econômica para conter a alta da inflação. Há uma necessidade de desaceleração para garantir que tenhamos um descolamento do processo inflacionário. É saudável ter uma atividade econômica dinâmica, com crescimento, mas ela tem que ser compatível com um bom equilíbrio inflacionário. Estou errado se eu disser que ele está caindo naquela besteira que muitos neoliberais falam que o Brasil não pode crescer mais do que 2,5%, porque senão o Brasil não vai ter um crescimento sustentável, a inflação vai estourar. Né? A gente tem uma corrente do pensamento liberal que diz que o Brasil não pode crescer mais de 2,5%, senão o Brasil vai ter uma escalada inflacionária e vai quebrar. Em 2024, o índice de preços ao consumidor amplo, indicador oficial de inflação do país,
encerrou em 4,83%, acima da meta de 3%. E dizem por aí que pode chegar a 4,87% nesse ano, com margem de tolerância de 1,5%, ou seja, 4,5%. Uma das formas de desacelerar a atividade econômica é a utilizada pelo Banco Central, é o aumento da taxa básica de juros, a Selic, que já falamos aqui, né, pessoal, em algumas ocasiões, que pode chegar já em junho a 15%, ou pelo menos próximo a isso, né? Com uma taxa mais alta, o crédito encarece e desestimula o consumo e os investimentos, reduzindo a pressão sobre os preços, que é aquele velho equívoco que a gente já falou, que os liberais acreditam que tudo é demanda, oferta e demanda. Tudo eles acham que se soluciona por esse prisma, né, da oferta e da demanda, né? Que é um erro grosseiro, né? Que eles desconsideram o câmbio, desconsideram uma série de coisas, como, por exemplo, o petróleo, né? O petróleo, ele tem uma cotação, né, no exterior, pautada no dólar, então, o que vai dizer sobre o preço do petróleo, da gasolina, do gás de cozinha, é o preço de oportunidade no exterior. Não é oferta e demanda, né? Como dizem os liberais. Segundo o Seron, o trabalho conjunto entre BC e Fazenda deve continuar em 2025. Quanto antes agimos, mais rápido e menos doloroso é o processo. Olha aí, ó. Então eles querem meter o malho já o quanto antes. Precisamos ter cuidado para garantir que o BC cumpra o seu papel o mais rápido possível, para termos taxas de juros mais civilizadas. Essa harmonização entre o trabalho do BC e da política fiscal, como um todo, vai ser muito reforçada em 2025. Será que acabou? Acabou. Aí. Então tá, ó, pessoal. Então vocês tiveram aqui, né, a palavra do secretário do Tesouro Nacional falando que, sim, vamos apertar mais, vamos ter uma agenda mais contracionista, porque precisamos preservar a política fiscal. E assim, pessoal, não é por nada, não. Eu não sei se eu enlouqueci, mas eu acho que o Haddad teve aí uma entrevista aí na CNN nessa semana, até o Tamir estava reagindo a essa entrevista, e, salvo engano, o Haddad falou, ele admitiu que, se tiver que fazer uma desaceleração da atividade econômica, tá tudo certo, vamos fazer. Deixa eu só botar aqui para vocês dizer que eu não estou metendo louco, tá? Ó, o governo já está considerando desaceleração da economia em 2025, diz Haddad. O ministro da Fazenda afirmou que a alta de juros deve provocar um efeito rápido na economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, no dia 20 de dezembro de 2024, que não pretende implementar uma política de estímulo parafiscal em 2025, em um eventual processo de recessão econômica, que é o que o Ciro, por exemplo, está falando, né? Que o governo petista está contratando uma recessão para 2025. Aí, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, o Rafael está confirmando, ó. Ali, ó, viu? Ele disse isso ontem na CNN sobre os juros. Não há problema em desacelerar. Aí, ó, tá vendo? Pois é, eu vi a legenda, viu, Rafael? Eu vi a legenda, não tinha começado o meu estudo ainda, eu ia desligar a TV, e aí eu vi isso, exatamente isso aí, não há problema em desacelerar. E aí nós temos a palavra do Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, e temos também a palavra do Dário Dorigan, né, que é uma outra pessoa importante, né, no governo, e também indo na mesma linha. Daqui a pouco a gente vai começar a ver aí o pessoal
da CNI, os industriais, o setor de comércio e serviços gritando. Daqui a pouco esse pessoal vai estar gritando. Eles pedem ajuste fiscal, só que eles esquecem que no governo, uma orientação progressista tem que arrecadar de algum lado. E aí, nessa ideia de querer tirar de um lado, mas botar do outro, vai ter que tomar algumas medidas que vão ser impopulares. Segundo o chefe da pasta econômica, o governo já considera uma desaceleração do produto interno bruto de 2025 em comparação a 2024. A previsão do boletim macrofiscal, divulgado em novembro, é de que a economia brasileira irá crescer 3,3% em 2024 e 2,5% no ano que vem. Então está de acordo com aquilo que a gente falou, né? Sobre o crescimento econômico brasileiro para 2025, né? Mas lembrando, né, pessoal, que isso aqui vai se ajustando, né, conforme o cenário vai evoluindo, ou talvez não está evoluindo, mas está em degradação, né, os números vão mudando, né, pessoal? Já a previsão do Banco Central para 2024 é de que a economia deve crescer 3,5%. Lembrando que quem está lá, né, é o Galípolo, e talvez ele está dando uma estimativa um pouco para cima, para mostrar que estamos indo bem, né? Só que assim, né, pessoal, se ir bem é uma tragédia. É uma tragédia. Porque se ir bem, esse pessoal vai dizer, não, tá vendo aí, ó, dá certo sim, ter uma agenda fiscal rigorosa e manter aí os programas sociais e tudo mais, né? Olha aí como dá certo. Para 2025, a estimativa é de que a economia brasileira deve crescer 2,1%. Pessoal, então os números não estão lá muito distantes do que a gente está falando, tá? A nossa projeção de crescimento no ano que vem é de 2,5%. Está no orçamento? Está no orçamento. 1% abaixo do que vamos fechar esse ano. A desaceleração já está mais ou menos contratada, disse o Haddad, tá? Na avaliação do ministro, a política monetária mais contracionista do Banco Central deve causar uma resposta rápida à economia no ano que vem. Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária aumentou os juros em 1%, 1 ponto percentual, levando a Selic a patamar de 12,25%. Lembrando, né, pessoal, de novo, que nós vamos ter aí, talvez em junho, 15% ou próximo a isso, né? Não pretendo fazer nenhuma política de estímulo para fiscal. Eu acredito que esse ciclo de alta de juros vai fazer um efeito rápido na academia. Tá, ok. Eu acho que era economia, eu acho que eles erraram ali. Mas beleza, tá? Bom, pessoal, então era isso, viu?